Olá, pessoal. Boa tarde. Dando início aqui à nossa apresentação, eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas antes, o primeiro aviso que eu quero fazer para todo mundo que está aí me assistindo é que no finalzinho, se tiver perguntas, eu vou responder as dúvidas de vocês, então deixe aqui no chat, nos comentários do vídeo, e no final eu respondo o que der para responder, combinado? Então, agora, vamos lá. Eu acho que minha apresentação tem tudo a ver com o tema da Campus Party desse ano, já que o tema é Reboot the World, né, reiniciar o mundo, nada melhor do que falar sobre viajar o mundo, sobre conhecer o mundo. E para vocês me conhecerem também um pouco melhor, eu quero me apresentar. Meu nome é Igor, eu sou publicitário de formação, trabalho com marketing há quase 7 anos, sou também designer gráfico, formado em arte e design, mas nesse cenário aqui, eu quero convidar vocês a pararem de pensar na gente mesmo, e eu vou fazer isso, como as nossas profissões. Tem muito a ver com o que a gente vai conversar daqui para frente, porque o Igor que está conversando com vocês aqui agora não é o Igor publicitário, nem designer, é o Igor viajante. E o meu currículo, vamos dizer assim, como viajante, começa, na verdade, acho que desde que eu me entendo por gente, porque eu já morei em 10 cidades, eu sou filho de pais militares, então me mudava praticamente 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Com isso, eu conheço praticamente todo o Brasil, já, inclusive os estados que eu não morei, eu acabei conhecendo ao longo da minha vida, felizmente. Eu vivi um ano no Canadá, que foi onde eu me formei em design, eu fiz arte e design em Toronto, e o tema do meu TCC, embora eu tenha estudado publicidade e propaganda, também foi viagem. Foram as viagens que eu não fiz, em que eu peguei narrativas de viagem de pessoas que eu conhecia, desde idosos, desde pessoas que viajavam sozinhas de mochilão, pessoas que viajavam com a família, e transformei em um projeto gráfico de livro, que é esse videozinho que acabou de passar aí para vocês. E por fim, o que eu acho que foi o projeto que eu mais tenho orgulho hoje, eu sou editor da revista Passaporte no Medium. Para quem não conhece, o Medium é uma rede social de textos, assim como o Twitter, como o Instagram. E na revista Passaporte, eu criei um ambiente em que pessoas que são apaixonadas por viagens podem contribuir, podem compartilhar conhecimento, compartilhar histórias, dicas, truques, e é aberto ao público, embora eu seja o editor, pessoas voluntárias mandam esses textos e a gente aprova, e é um projeto que eu tenho muito orgulho, porque justamente trata de algo que eu amo muito, né, que é viajar. E aí, a última parte do meu currículo é que aos 24 anos, em 2018, eu dei uma volta completa no planeta Terra. Eu posso te dizer com certeza que a Terra não é plana. Eu saí indo por um lado, segui esse lado a vida inteira, e quando eu cheguei, eu estava de volta em Goiânia, que é onde eu moro hoje. Mas para vocês entenderem como que essa história começou, como que essa volta ao mundo começou, eu tenho que explicar quem que eu era em 2018, que talvez não fosse o mesmo Igor que está falando aqui agora. Eu já tinha me formado na faculdade, tinha alguns anos, ainda não tinha formado há muito tempo, mas já tinha algum tempo. Eu estava morando sozinho há bastante tempo também, já estava pagando as minhas contas, eu era analista de marketing em uma empresa do mercado imobiliário, então, praticamente, eu tinha uma vida estável, né? Todo mundo quer lá para os 20 e poucos anos, chegar num momento da vida em que você fala, ok, está tudo caminhando do jeito certo. Só que o sentimento que eu tinha quando eu olhava para essa realidade, na verdade, não era de estabilidade. O que eu sentia era um tédio completo. Nada estava me motivando, eu sentia que o meu trabalho não me desafiava, eu sentia que a minha rotina era, de certa forma, uma prisão. E aí, uma das coisas que eu fiz quando eu percebi esse tédio que estava acontecendo na minha vida, foi colocar um aviso na minha mesa do trabalho que dizia never settle, nunca se acomode. Porque, pelo menos na minha personalidade, na minha visão, assim, quando a gente se acomoda, a gente para de ir atrás das coisas incríveis que a gente pode vivenciar na nossa vida, né? E essa frase me motivou, então, lá para mais de 2018, a finalmente quebrar o meu cofrinho. Eu já juntava dinheiro há muitos anos, porque o sonho de viajar o mundo sempre existiu. Como eu mostrei para vocês, eu sou apaixonado por viagem desde que eu me entendo por gente. Eu vendi o meu carro, eu fiz um bazar com um monte de coisas que eu tinha, desde violão até computador, roupa. Eu peguei o acerto da empresa, de onde eu pedi demissão, e eu, durante um período muito grande, eu fiz muita renda extra, muito freela, para poder complementar a minha renda e conseguir custear essa viagem aí. E depois, quando eu comecei a viagem, eu continuei fazendo renda extra, continuei mantendo alguns freelas que me geravam algum tipo de receita enquanto eu viajava. Mas aí eu tenho que dar uma má notícia para vocês, que na verdade a viagem não é sobre dinheiro, viajar não é sobre dinheiro. Essa é uma mentira que contam para gente.
Uma frase muito comum, sempre que eu falo sobre dar uma volta ao mundo, é que tem que ser rico para fazer isso, você tem que ter muito dinheiro, você tem que juntar, sei lá, o valor de um apartamento para viajar ao mundo. E isso não poderia ser mais mentira. E não só falando de volta ao mundo, mas falando de qualquer tipo de viagem, existem estilos de viagem diferentes. Quando a gente pensa no estilo de viagem de férias, é muito comum a gente querer viver uma vida que a gente não vive no nosso dia a dia. Então, a gente vai nos melhores restaurantes, a gente aluga um carro, a gente faz passeios, vai em outlet, faz compra, uma rotina de viagem de férias que a gente assume como normal, mas que, no fundo, não é. Então, quando você vai viajar e você quer viajar de qualquer forma, você pode viajar gastando mais do que você gasta no seu dia a dia, como eu contei agora. Você pode viajar gastando exatamente o mesmo que você gasta na sua rotina. Então, vamos lá, se você gasta R$ 80 por dia para viver, você consegue organizar uma viagem aí, gastando R$ 80 por dia na sua viagem. E você pode viajar também gastando menos do que você gasta para viver na sua cidade, onde você mora. Então, eu conheço gente que viaja de bicicleta, gente que viaja de carona, gente que viaja com a barraca na mochila e acampa onde dá, gente que faz couchsurfing. Para quem não conhece essa plataforma, é uma plataforma em que você fica hospedado na casa de desconhecidos, que também são viajantes. Teve gente que viajou de Worldpackers, que é um lugar que você troca hospedagem por serviço, né? E o que eu quero dizer com isso, na verdade, é que se você não está conseguindo viajar no seu dia a dia, e agora, tirando um parênteses aqui, né, tirando a situação atual em que nós estamos numa pandemia, as fronteiras estão fechadas, na rotina normal, viajar não é sobre ter dinheiro, é sobre ser uma prioridade e sobre os sacrifícios que você está disposto a fazer para viajar. Mas ok, passado isso, esse não é o foco dessa minha fala aqui, eu comecei a minha viagem. Eu entrei num avião no dia 21 de maio de 2018, deixei Goiânia para trás, e ao longo de praticamente 6 meses aí, eu visitei 21 cidades, dando uma volta completa no globo. Comecei pela Colômbia, Peru, América do Sul, depois eu fui para os Estados Unidos, China, tem até a lista completa aí de todas as cidades que eu visitei, mas, em resumo, eu passei por 10 países, passando em 21 cidades, e essas 21 eu conto só a cidade onde eu dormi, né, porque às vezes você faz um passeio de bate e volta em um lugar, mas eu dormi em 21 cidades ao longo de 166 dias e peguei 28 voos, também sem contar os trens, os barcos, as caronas, tudo que eu consegui usar para me locomover nesse período. E aí, nesse período, eu vivi a vida dos sonhos, né? Eu conheci Machu Picchu, eu fui para Tailândia, conheci templos religiosos hindus, conheci o Opera House em Sydney, na Austrália, visitei o Taj Mahal, um sonho que eu sempre tive, conheci as Torres Gêmeas de Kuala Lumpur, na Malásia, conheci a Muralha da China também, um lugar imperdível, muito especial, vi paisagens maravilhosas, conheci cenários que eu nunca imaginei que eu conheceria antes, tive história para contar para a vida inteira, e o que eu tenho para te dizer, da primeira lição que eu tirei desses meses viajando, que talvez seja um pouco de quebra de expectativa para vocês também, é que viajar é se frustrar. Não quer dizer que não vale a pena, tá? Nesse momento você deve estar me olhando aqui com essa cara, mais ou menos. Mas eu vou explicar para vocês. É porque quando você começa a viajar, um monte de coisas começam a se quebrar dentro de você. Você começa a se frustrar. E a primeira expectativa que é frustrada é perceber que a mudança de lugar geográfico não tem poder de promover mudanças pessoais. Mesmo se você estiver viajando para uma imersão espiritual no Tibete, se você estiver fazendo uma viagem humanitária para ajudar crianças carentes na África, isso por si só não é capaz de promover uma mudança pessoal em você mesmo. Porque a gente vai com os nossos problemas, com os nossos traumas, com as nossas expectativas, com os nossos defeitos. E aí entra o segundo ponto, a frustração 2. Os lugares que nós imaginamos, na prática, não existem. Então, por mais que eu tenha chegado em Machu Picchu, e é um lugar que eu sonhava conhecer, eu via todas as fotos maravilhosas de Machu Picchu, eu queria muito ir, eu não estava preparado para conhecer de fato o que era Machu Picchu. Eu não estava preparado para estar em Machu Picchu, porque já tem um filósofo francês que fez um livro sobre viagem, ele chama Michael Onfray, que ele fala que viajar é conhecer um lugar que você imaginava platonicamente. E tudo que é platônico, obviamente, é frustrado. Isso pode ser bom ou ruim, você pode descobrir que um lugar que você não esperava nada é muito legal, e um lugar que você sonhou a sua vida inteira não é nada do que você esperava. E essa é a segunda frustração que você encontra quando você viaja. A terceira frustração é que é impossível fugir de você mesmo.
Tem uma frasezinha famosa que eu vejo aí no Instagram e etc, que eu acho que faz todo sentido, que é que wherever you go, there you are. Não dá para fugir de si mesmo. Se você for para Tailândia, se você for para o meio de uma selva africana, se você for para, sei lá, para o Polo Norte, você vai estar com você, com seus medos, com os seus problemas, com tudo aquilo que eu falei um pouquinho antes aí. E uma coisa que a gente tem que pensar é que é muito fácil imaginar o paraíso quando a gente não está lá. É muito fácil imaginar a praia paradisíaca da Tailândia e esquecer que você vai sentir fome, que às vezes você vai chegar lá e vai chover, que você vai ficar frustrado porque você recebeu uma mensagem no WhatsApp que não era muito boa, enfim. E por isso, não dá para fugir de si. E lembrando que só viajar não vai fazer você se tornar uma outra pessoa. E é por isso que eu digo, com essas 3 frustrações, que se você está pensando em viajar para poder mudar a vida, isso não vai acontecer. É muito improvável que aconteça. Porque quando a gente entra em um avião achando que isso vai resolver os nossos problemas pessoais, profissionais, familiares, amorosos, a gente está se iludindo. Viajar tem esse imaginário transcendental, e eu talvez também tivesse isso quando eu viajei, mas, na verdade, viajar por si só não tem o poder de mudar a nossa vida mais do que fazer uma terapia na sua casa, mais do que ler livros de autoajuda, mais do que fazer um workshop de inteligência emocional. Então, não é a viagem que vai resolver os problemas que você vê na sua vida hoje. E uma coisa que eu tenho que te avisar agora é que essa apresentação não é sobre viagem. Eu não quero falar só sobre o ato de estar viajando, por mais que eu tenha falado um pouco sobre isso até agora. O que eu quero convidar vocês a pensarem comigo é sobre o retorno, seja de uma viagem de volta ao mundo, seja de uma viagem de férias que você faz com a sua família. Quando eu voltei, lá no final do ano de 2018, eu finalmente reencontrei minha família, meus amigos, eu pude contar todas as histórias, mostrar as fotos, eu não tinha presentinho para dar, porque eu estava só com uma mochila, então essa parte não aconteceu, mas tudo estava estranhamente igual a quando eu saí. Eu encontrei tudo exatamente como eu deixei. Tanto é que eu cheguei numa quinta-feira e na segunda-feira eu já estava trabalhando de novo, de 8 às 18, e trabalhando com marketing, fazendo o meu dia a dia, acordando cedo. Então, um dia, eu desfiz minha mala, eu deitei na minha cama e olhei ao meu redor, e eu percebi que a minha vida estava exatamente igual, mas o mundo que eu estava vendo já não era mais o mesmo. E aí, tem sempre aquelas perguntas que as pessoas fazem para você quando você volta de um ano sabático, de uma viagem longa, de um intercâmbio, de um mochilão. Qual país você mais gostou? Qual foi o lugar mais barato? Qual cidade você acha mais bonita? E aquelas coisas, né? E uma lição, uma frase que sempre me impactou muito foi: quais lições você aprendeu? Porque um dia depois de ter passado 6 meses visitando todos os lugares maravilhosos que eu contei para vocês, eu me olhei no espelho e eu não conseguia apontar e dizer, nossa, quando eu estava naquele engarrafamento na Índia, eu aprendi essa lição. Não, quando eu fiz aquela escalada de 8 horas por uma montanha no Peru, eu aprendi essa outra lição. Não é assim que funcionaram as lições para mim. Mas teve uma lição que eu era capaz de perceber logo de cara, que eu digo que é a grande lição. É que existem infinitas maneiras da gente viver a vida e a gente não enxerga todas elas. Na verdade, a gente enxerga no máximo 2 ou 3. Quando a gente pensa nas nossas opções, a gente pensa em sair de um emprego para ir para um outro emprego muito parecido. A gente fala, a gente não gosta da nossa casa, a gente quer se mudar para um apartamento maior. Às vezes eu pego muito trânsito, eu quero trocar meu ônibus por um carro ou por uma moto. E, na verdade, todas essas maneiras que estão no nosso primeiro olhar são muito limitadas. Quando você conhece o mundo, você vê que, quando eu falo infinitas, realmente as formas de ver a vida são infinitas. Isso passa pelas famílias que vivem em Huaraz, uma cidade que foi abalada por um terremoto, que foi completamente destruída e se reergueu, pelo jeito que as pessoas fazem amizade em Nova Delhi. Eu fiz um amigo lá na Índia e ele me deu uma calça de presente. O brasileiro não dá presente para amigo, muito menos um amigo que conheceu no dia seguinte, no dia anterior, né? Gente que vive no meio de Los Angeles com um estilo de vida hippie, brasileiros que fazem, entre aspas, subempregos na Austrália e tem carro e vivem em casas de 2 andares, com muito mais qualidade de vida do que gerentes de grandes empresas vivem aqui no Brasil. Eu falo de tecnologia em Singapura, do racismo causado pelo apartheid de Joanesburgo, sobre a forma como a juventude está se reorganizando em Hong Kong para poder lutar contra a censura chinesa que está chegando lá cada vez mais perto,
como a política de Pequim é totalmente diferente do que a gente no Brasil entende como política, como as religiões em Kuala Lumpur, na verdade, em toda a Ásia, são, assim, tem religiões que a gente nunca ouviu falar, e às vezes falar das religiões brasileiras para eles é como contar um caos que eles nunca conheceram. Então, quando a gente vê essa diversidade do mundo, a gente percebe que o jeito de viver que existe pelo mundo afora realmente é muito maior do que a gente imagina dentro do conforto da nossa bolha. E isso vale tanto para as nossas rotinas, para as nossas relações de amizade, relacionamentos amorosos, as formas de constituir família, as formas como a gente gera dinheiro, como a gente trabalha, como a gente compra, como a gente gasta, como a gente consome, do que a gente acredita, e não só falando de religião, do que a gente acredita que é certo, as nossas morais, os nossos valores. Então, o que eu percebi quando eu tive essa realização foi que talvez tenha alguma coisa errada no nosso estilo de vida. E eu acho que o principal sintoma que eu percebi que a gente estava vivendo errado aqui no nosso dia a dia, e eu falo muito da realidade brasileira, mas talvez se aplique para toda a América, é que nos 6 meses que eu passei viajando, eu parti desse jeito e eu voltei desse jeito. Eu sempre fiz dieta, sempre gostei de me exercitar, eu sempre tive uma rotina que eu queria manter um corpo saudável, porém, nesses 6 meses, eu comi batata frita todas as vezes que eu tinha vontade, não fiz nenhuma abdominal, eu não tive que fazer uma flexão de braço, não comi uma salada, eu comi tudo que eu tive vontade, e ainda assim, depois de 6 meses, vendo esse estilo de vida completamente livre, sem subir nenhuma vez na balança, eu voltei, talvez, na forma mais fitness e saudável que eu sempre quis alcançar e eu nunca consegui. E talvez eu nunca vá conseguir se o estilo de vida que eu quero viver é trabalhando o dia inteiro sentado na frente do computador e chegando em casa e sentando na frente na sua televisão, no seu sofá, para poder ver um filme na Netflix, depois deitando na sua cama. Não existe uma hora de exercício por dia que consiga resolver esse estilo de vida que a gente está levando. E eu acho que depois que eu vivenciei todos os estilos de vida que a gente pode perceber, e eu consegui durante 6 meses viver uma vida feliz e plena, e que eu realmente gostava de estar vivendo, e atingir objetivos que eu passei a vida inteira tentando atingir, eu percebi que talvez a nossa rotina devesse ser repensada. E outra coisa que eu queria trazer é que eu não aprendi só naqueles 6 meses. Ainda sobre a pergunta quais foram as grandes lições, né? Não foi só enquanto eu estava viajando que eu estava aprendendo. Então, talvez por isso, quando eu cheguei no Brasil e não sabia dizer qual foi a lição que eu aprendi, o que eu tinha mudado, como eu tinha evoluído, eu percebi que, na verdade, não era naquele período em que eu ia estar aprendendo. Eu aprendo até hoje. Até hoje eu passo por uma situação difícil, eu lembro, cara, se eu conseguir subir até o topo da Rainbow Mountain sem desistir, mesmo quando estava quase chorando de exaustão, eu consigo passar por isso. Quando eu estou precisando ter algum tipo de insight para o trabalho, como, por exemplo, um texto que eu escrevi recentemente, eu revisito as minhas memórias da Índia e eu percebo o que a Índia tem para me ensinar sobre negócio, sobre marketing. Isso serve para relacionamento, serve para amizade, serve para um monte de decisões que eu tenho que tomar ao longo da minha vida, porque as lições não foram aprendidas só nos 6 meses que eu viajei, elas são aprendidas até hoje, e até hoje, às vezes, eu estou, conversando com alguém e a pessoa me pergunta alguma coisa e eu percebo que a minha opinião foi formada naquele período em que eu conheci o mundo inteiro. E aí, já caminhando para o final aqui da nossa fala, para poder abrir para perguntas, e o que eu quero dizer é que depois de ter saído completamente do sistema, eu fiz a parte mais difícil, né, que era largar meu emprego, vender meu carro e viajar. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei foi reconstruir a rotina que eu conhecia, justamente porque viajar não é capaz de mudar a nossa vida. Porém, o que mudou, todo o resto que acaba sendo alterado, é que depois que você conhece o mundo de verdade, fora da sua bolha, fora da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, quando você conhece como as pessoas vivem no planeta, é impossível voltar a ver as coisas como antes. Por mais que você tente, por mais que você diga, não, eu não tenho que mudar tudo ao meu redor, não tem volta. Tem até uma frase de Einstein que diz, né, que uma mente que se expande nunca mais volta ao seu tamanho original. E é por isso que, para concluir aqui e abrir para perguntas, viajar o mundo não vai mudar a sua vida, mas vai mudar todo o resto. E agora eu quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais. No meu Instagram, principalmente, eu só falo de viagem, eu não falo lá de marketing nem nada. Posto as fotos da minha volta ao mundo e posto fotos também de outras viagens que eventualmente eu faço quando eu tenho a chance. Ultimamente eu fui para o Uruguai. Então, se vocês quiserem ver meu conteúdo de viagem, é só me procurar no Instagram. Temos pergunta, pessoal?
Vamos lá, a primeira pergunta é da Isabela Novaes. Quais dicas eu tenho que são essenciais para viagens? Olha, essa é uma pergunta muito difícil, acho que a gente poderia fazer, talvez, mais uma apresentação só sobre dicas de viagem, mas eu acho que a principal, que pode somar tudo, é que não tem regra, não tem certo e errado. Dicas que me deram antes de eu partir, eu nunca utilizei, e outras dicas que eu posso te dar agora, como, por exemplo, não faça planos, deixe a estrada se surpreender e coisas assim, talvez não se aplique para o tipo de viagem que você quer fazer. E não tem nada de errado, viu, gente, em fazer uma viagem de luxo, se esse é o tipo de viagem que você gosta e você consegue pagar. Eu acho que encontrar o seu estilo de viagem vai trazer as próprias dicas que você precisa aí. A situação mais engraçada que você se lembra de ter passado nas suas viagens? E qual foi o momento que você sentiu mais em apuros? Então, Bruno, obrigado pela pergunta. Eu acho que a situação mais... Primeiro, falar do apuro, que já vem logo de cara. Eu fui assaltado em Joanesburgo, era a última cidade da minha volta ao mundo, e já estava na África do Sul, voltando para o Brasil. Eu fui me meter a andar sozinho por uma rua lá, que me avisaram que não era para eu andar, que era arriscado, e eu achei que depois de conhecer o mundo inteiro não tinha mais nenhum perigo. Fui, e fui assaltado, levaram meu dinheiro, meu passaporte, meu celular, eu tive que me virar para conseguir um passaporte no tempo hábil, contei com a ajuda de pessoas aqui no Brasil para conseguir fazer umas pontes aí para mim, minha família me ajudou muito, e aí eu consegui sair desses apuros. E a situação mais engraçada, eu não sei se conta como engraçada, mas a mais divertida, assim, foi que eu conheci os brasileiros em Los Angeles, eu ia sozinho para Las Vegas, de ônibus, e eles alugaram um carro e falaram, Igor, você não quer ir com a gente para Las Vegas para passar 3 dias lá? E teve muita situação divertida, muita situação engraçada, e era para ficar 3 dias, eu acabei ficando uma semana lá, fiquei hospedado no hotel deles, eles me levaram para passear com eles, eu fiz amigos para a vida inteira, assim, muita história legal nesse período. Temos mais alguma? O lugar mais legal. Essa pergunta é clássica. É difícil escolher um lugar mais legal, mas eu sempre costumo responder que foi a Índia, e tem um motivo para isso. Eu já estava viajando aí há 5 meses, quando eu cheguei na Índia, eu já tinha visto 1 milhão de rodas gigantes, 1 milhão de shows de fontes dançantes, um monte de shopping, um monte de museu, então as coisas estavam começando a ficar muito repetitivas, embora eu estivesse conhecendo países muito diferentes. Até as religiões, acho que eu já tinha tido contato com as mais exóticas, assim, então nem as partes, o turismo religioso mais era muito exótico. E aí, em determinado momento, eu cheguei na Índia e nada poderia ter me preparado para a Índia. Era completamente diferente de qualquer coisa que eu tivesse imaginado. Eles vivem realmente em outro planeta, assim, e foi incrível, fui muito bem recebido. Como eu falei, eu fiz uma amizade muito grande lá com um cara chamado Rihan, ele não entende português, obviamente, mas até hoje eu tenho contato com ele. Eu conheci lugares maravilhosos e, para mim, foi muito bom ter esse respiro de exótico de novo no meio de uma viagem em que eu já tinha visto um monte de coisa exótica. Então, eu costumo dizer que foi a Índia por essa surpresa. Dicas para quem tem receio de viajar sozinho. Primeiro, eu sugiro fazer viagens por conta própria, as viagens pequenas por conta própria. Antes de viajar por 6 meses sozinho, eu já tinha viajado por um fim de semana sozinho, na época que eu morava no Canadá, eu já tinha viajado sozinho aqui pelo Brasil. Então, antes de fazer uma viagem tão longa, eu fiz viagens curtas. Mas não tem muito o que você se preparar, realmente, é você ter a coragem e nada impede que você encontre pessoas no caminho. Então, por exemplo, quando eu estava na Colômbia, eu estava na companhia do meu namorado. Quando eu estava na Tailândia, a minha mãe me encontrou lá para a gente poder passar uma semana juntos. Eu encontrei a professora de espanhol no Peru, por exemplo. Então, passei um tempo com a minha professora de espanhol do ensino médio também. Então, assim, viajar sozinho não quer dizer que você vai estar sozinho. Aliás, eu tinha muita dificuldade em ficar sozinho, porque eu ficava em hostel, né, em albergue. Então, até no meu quarto, quando eu me trancava e não queria mais ver a cara de ninguém, tinha mais gente no mesmo quarto que eu. Então, viajar sozinho não é viajar solitário, viu, gente? E se você estiver com muito medo, faz uma viagem curtinha, faz um teste, e se você achar que você tem coragem de ir por mais tempo, vai fundo que você não vai se arrepender. Eu voltaria para os lugares. Um lugar que eu tenho muita vontade de voltar é Hong Kong, até pelo fato histórico de onde Hong Kong está agora. Hong Kong tem muita chance de deixar de existir como eu conheci, que era justamente a metade do caminho entre um país ocidental e um país oriental. Eles eram muito americanizados, porque eles foram colonizados pelos britânicos, mas ao mesmo tempo eles ainda tinham todo o lado asiático, da China mesmo, né, por estar no meio da China ali. E eu ia ficar lá uma semana, em Hong Kong, olha só, para os lugares que eu passei mais tempo. Fiquei 3 semanas em Hong Kong, no final das contas, porque eu simplesmente não queria mais sair de lá. Eu gostei muito. E aí, eu
se eu tivesse a chance hoje, eu acabaria voltando para Hong Kong. Mas acho que todos os lugares, se fosse para passar uma semana, para poder viajar, eu iria outra vez. Me avisaram aqui no chat privado que essa foi a última pergunta. Se vocês tiverem mais dúvidas, gente, pode me mandar no Instagram, eu respondo vocês lá pessoalmente depois. E eu queria agradecer o tempo, a atenção de vocês, espero que as minhas lições aqui tenham sido úteis. Bom dia e boas viagens aí para vocês.